pai, ela teria que, em tese, né, falar tudo para você pelo menos ter um norte por onde encontrar. Como que eram esses diálogos? Olha, foi bem desafiador, porque assim, eu tenho um perfil assim de muito mãe, assim, a mãe da minha mãe. E isso me prejudicou muito em vários momentos na minha vida. Até com relação a isso, sabe? Não, eu já dei trabalho suficiente, eu não quero continuar dando trabalho. Então, desde a minha infância e adolescência foi de muita autonomia. Então, até isso eu aprendi nesse momento, a me colocar no lugar de filha, a chorar no colo dela, a falar, mãe, eu não dou conta. Ah, mas você tem que não. Ah, mas como é que ficou? Você falou com o teu suposto pai, como é que você está resolvendo isso? Eu falei, eu não vou resolver nada, eu não tenho que resolver nada. Isso é uma história de vocês dois. Eu falei, vocês têm que me comunicar como é que vocês estão resolvendo. Porque eu não tenho condição psicológica nenhuma de resolver qualquer coisa. Eu joguei as bets mesmo, entendeu? Eu falei assim, ó, não dou conta. Então, aí, nesse momento, o diálogo da minha mãe começou porque eu me coloquei no lugar de filha. Então, ela teve muita paciência comigo, com certeza, sabe? E para ela é muito difícil, assim, explicar, porque todos os familiares dela, todo mundo realmente fala que a gente acredita que ainda vai haver uma explicação sobre isso que aconteceu. Porque eu confio muito na palavra da minha mãe, que ela fala que realmente esse meu suposto pai é o meu suposto pai, e ela fala que ainda vai ficar provado isso. E é uma mulher que, de todo ser humano que eu conheci até hoje, eu não conheço alguém com uma fé maior do que a minha mãe. Nunca, não conheço. É uma pessoa que realmente tem os princípios das coisas e na vida que são exemplo para mim, sabe? De aguentar até agora, porque foi interessante que a minha mãe, nesse momento, também começou a me contar muitas coisas da vida dela, nas quais ela passou, que eu não tinha visto ainda na minha mãe, a mulher forte que ela era, sabe? Esse exemplo, assim, sabe? E que às vezes a gente também reserva nos nossos pais a expectativa de que eles não podem errar. Que eles não devem errar, eles são seres supremos, que eles têm que fazer tudo certo na nossa vida, né? Aí você se torna mãe, acontece tudo, você fala, caraca, o ser humano faz uma cagada atrás da outra. Como é que você acha que meu pai e minha mãe não vai errar? Lógico que erra, gente. Em épocas diferentes, tudo diferente. Tudo diferente. Eu fico pensando, na época minha mãe falou assim pra mim, Letícia, para eu conversar com alguém há 40 anos atrás, 43, quando você nasceu, era assim, quando tinha um orelhão na cidade, às vezes nem estava funcionando o orelhão. Então, às vezes você tentava completar uma ligação, não conseguia, tentava falar com fulano, não conseguia. Entende? Às vezes uma carta demorava 30 dias, às vezes para chegar de um estado para o outro, 30 dias uma carta para chegar. Não é assim, você manda mensagem para mim hoje do jeito que é aqui, entende? É muito diferente. Aí fala realmente, né, para conversar sobre as coisas. E a gente era uma época também que tudo era tabu, tudo era difícil, tudo era pecado, tudo era complicado, né? Então tudo era muito escondido, não se conversava sobre aquilo, enfim. Então, sabe, sobre a minha mãe ainda é difícil um pouco, porque gera muito sofrimento para ela também essa história. Então eu procuro conversar, mas eu vejo no limite dela, sabe, eu me recolho, sabe, para que não seja mais danoso ainda. Sim, né? E daí essa sua história de vida baseou para que você escrevesse esse livro com o intuito de que pessoas que viveram uma história parecida com a tua consiga se identificar de alguma maneira ali e tentar levar a vida de uma maneira mais tranquila. Seria esse o intuito do teu livro? Exatamente. Esse é o intuito. É de ter uma referência para as pessoas de que a gente não precisa paralisar na nossa vida, que é possível a gente, sim, seguir uma vida, às vezes, com essas dilemas, né, que a vida nos impõe, mas achar outros propósitos, achar outras coisas que nos faz o nosso coração feliz, e seguir fazendo isso, né? Porque se a gente coloca muita energia pensando às vezes só na nossa vida, só no nosso umbigo, né? Aí a gente morre em vida, né? Sem propósito. E você já tem uma ideia de alguém que já te deu algum feedback positivo relacionado a isso, sobre o teu livro? Nossa, já. 2 feedbacks muito impactantes, sabe? De uma moça que quando eu comecei a falar pra mim, né? Que pegou meu livro na mão, ela falou... Incrível é que eu nunca tinha imaginado, eu estou no 2º casamento e eu nunca tinha imaginado que a minha postura como madrasta era tão importante na vida
dessas crianças. Eu, para mim, imaginava que era assim, não, eu casei com ele, eu vou ter a minha família aqui, e quando for conversar com os filhos desse outro casamento, ele que se vire. Eu não tenho nada a ver com isso. É outra família, é outra história. Então ela falou assim para mim, como eu percebi como eu estou sendo cruel com essas crianças. Quantas vezes essas crianças esperam receber o amor, o carinho, né? Essa, não validação, mas esse reconhecimento, né? E eu falei para ela, olha, talvez não só as crianças, mas até o teu próprio esposo, porque eu falo assim, quando você vem com criança, é todo o pacote junto, não, né? Vai querer separar agora as coisas, é a vida da pessoa que você aceita junto com você, né? E a segunda coisa também que foi muito importante para mim foi que tem uma moça que me falou que o esposo dela tem uma depressão já há quase uns 30 anos e que não consegue lidar com o fato de ele também ter sido um filho bastardo e que envolve muita herança no negócio. Ele demorou 15 anos para ser reconhecido como filho legítimo, né, através de DNA e várias coisas, e cartas escritas, né, que também esse pai deixou, comprovando que realmente tinha tido a relação com a mãe e tal. E agora já fazem 15 anos que ele está aguardando a definição do espólio, né? Ou seja, dessa herança, como é que vai ficar resolvida e tal. E ela me falou que isso prendeu durante muitos anos, né? E que ela comprou esse livro e deu para ele de presente, para ele entender que a vida pode ser muito maior, que às vezes ele ficou amarrado dependendo dessa herança que tá para vir a qualquer momento. E isso travou muita coisa na vida dele. Então foi isso, outro feedback assim muito lindo, assim, muito positivo, de que eu falei assim, nossa, até que ponto pode chegar isso, né? É uma sementinha que você planta ou uma pedrinha que você joga lá no lago e que vai reverberando, né? Legal. E você comentou também que fez um curso de coaching, né?